18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. 6 horas em ponto em Manaus. Boa noite pra você em 100,7. Boa noite pra você que está aí na sintonia certa no melhor Mix do Brasil. Estamos começando mais uma semana, começando mais uma edição do programa 18 horas. Vamos juntos até às 7 da noite com a informação. Hoje é segunda-feira, segundou e o dia é 26, o mês é julho, Karime, o ano é 2021, como você já sabe, não é isso? Boa noite. Segundou, Carlão. Muito boa noite pra você que acompanha a programação aqui da 100,7. É isso aí, estamos juntos a partir de agora até às 7 da noite aqui no 18 horas. 6 e 1, boa noite. 18 horas. Karime, prepare-se, hein? Porque uma onda de frio deve atingir o estado do Amazonas esta semana. Eu sei que você é friorenta, né? Muito. Olha aí, quinta e sábado, hein? Tá previsto aí, quarta, quinta e sábado, e por ali vai vir aquela, né, onda de frio. A previsão é que as temperaturas caiam entre 6 e 8 graus, o que é significativo em grande parte do Amazonas. E com aí mais intensidade no sul do estado. A informação é do Instituto Nacional de Meteorologia, Karime. Exato, Carlão. Ou seja, se a temperatura média for de 30 graus, ela vai cair para 22 graus. Não quer dizer que aqui vai ficar 8 graus, gente. Não, é uma queda de 8 graus na temperatura média, né? As regiões que devem ser mais afetadas, como você disse, aí são as calhas do Juruá, Purus, Madeira, Alto Solimões, Médio Solimões, Baixo Solimões e Rio Negro. Bacana, Karime, olha só, vamos falar aí um pouquinho agora de Olimpíada que está acontecendo, show de bola. O Brasil já conquistou 2 de prata e 1 de bronze, Karime. O Brasil já aí, né, medalhando, já Karime, subindo ao pódio. E subindo ao pódio. O skatista Kelvin Hoffler ficou com a prata e o judoca gaúcho Daniel Garginin ganhou bronze na categoria peso meio leve. Foi show, foi bacana. E a outra prata foi o destaque, né, olha gente? Aí, a fadinha do skate, uma linda, Raíssa Leal, de apenas 13 anos, fez história e hoje é a mais jovem medalhista de todos os tempos na história do Brasil. Ela conquistou a segunda medalha de prata para o Brasil nessa Olimpíada. Uma querida, uma fofa. Sim. O vídeo dela, né, foi um dos mais baixados de ontem para hoje. Ela dançando. Ela de azul, vestida de azul também, vestida de fadinha, por isso aí o apelido. Ela caindo, daí ela tentando de novo, enfim. A simpatia da menina conquistou todos os brasileiros. Como é que ela falou mesmo, Karime? Eu estou aqui. Ela disse, eu vim pra me divertir. Eu vim, né, a declaração típica de uma jovenzinha de 13 anos, gente, imagina. Assim, não tinha tanto e nem esperava ganhar uma medalha. Eu vim pra me divertir e acabou levando prata. 6 e 3, boa noite pra você em 100,7. Boa noite pra você aí na sintonia certa no melhor Mix do Brasil. 18 horas. E vamos aos destaques do 18 horas de hoje. O governo Wilson Lima voltou a atrasar o pagamento dos trabalhadores de saúde do estado. Eles estão sem receber salários em dia desde o mês de março deste ano. E Manaus volta a ter crescimento de mortes por Covid-19 na média semanal. A cidade registrou um aumento de 71% nas mortes confirmadas num período de 7 dias na avaliação dos últimos 3 meses. Segue a expectativa para a instalação da CPI da asfixia na volta dos trabalhos da Assembleia Legislativa no início de agosto. E a Secretaria Municipal de Saúde divulgou neste domingo que mais de 15.550 pessoas estão com a segunda dose da vacina contra a Covid atrasadas aqui em Manaus. Essas e outras notícias, os principais destaques do dia, começando a semana com você em 100,7. Vamos juntos até às 7 da noite. Mais uma edição do programa 18 horas para você aqui no melhor Mix do Brasil. Você está ouvindo 18 horas. E o governo Wilson Lima voltou a atrasar o pagamento dos trabalhadores de saúde do estado. Os profissionais terceirizados estão sem receber os seus salários em dia desde o mês de março deste ano. A denúncia é da presidente do Instituto de Enfermeiros de Terapia Intensiva, Suzane Teixeira. Exatamente, Carlão. São 249 enfermeiros especialistas em UTI do Instituto que
até hoje não receberam os salários dos meses de abril, maio e junho. Os meses de janeiro e fevereiro, eles não receberam os salários corretamente, de forma integral. Receberam parte, tá? E só receberam o salário direitinho o mês de março, gente. A denúncia foi publicada em postagem nas redes sociais. Karime, o governo informa que pagou este ano cerca de 8.800.000 reais para o instituto responsável pelas UTIs referente aos serviços prestados em 2021 e que a nova gestão da Secretaria de Saúde trabalha para, em no máximo 60 dias, regularizar as faturas que estão pendentes. A repórter Odineia Araújo traz os detalhes dessa história pra gente. Nós vamos conferir agora. Você já imaginou o que é trabalhar por 5 meses seguidos, cuidando de pessoas que estão com a vida por um fio, internadas em uma unidade de UTI e sem receber nada por essa total dedicação? Pois é assim que estão os enfermeiros responsáveis pelas UTIs pediátricas, dos prontos socorros da criança da Zona Sul, Leste e Norte, além da equipe de cardiopediatria do Hospital Francisca Mendes. De acordo com uma publicação nesse fim de semana da diretora do Instituto de Enfermagem e Terapia Intensiva do Amazonas, Suzane Teixeira, desde fevereiro, esses profissionais não recebem salário. Nas redes sociais, Suzane Teixeira fez um apelo ao governador Wilson Lima para que pague os trabalhadores. O 18 Horas tentou ouvir a diretora do IET, mas ela preferiu não gravar entrevista. Já a presidente do Sindiprive, sindicato que representa os trabalhadores terceirizados da saúde, Graciete Mouzinho, tomou conhecimento do atraso e disse que o problema é antigo e se repete. Independente da mudança de secretário ou não, porque os enfermeiros que prestam serviço nas UTIs dos hospitais do estado, do Amazonas, eles estão desde fevereiro sem receber, que são os enfermeiros da IET, e tem os demais enfermeiros também que fazem parte de outras cooperativas que também estão com esses atrasos de pagamento. Isso não acabou. Continua ainda essa luta, dessa falta de respeito com esses profissionais que estão aí na linha de frente do Covid, porque ainda não acabou essa pandemia. É inadmissível que esses profissionais ainda estejam trabalhando sem receber. Perguntamos ao governo do estado o porquê do atraso, já que o Amazonas vem batendo recorde de arrecadação e quando os valores atrasados seriam repassados. Por meio de nota, a Secretaria de Saúde do Estado informou que pagou esse ano cerca de 8.800.000 reais ao IET, referente aos serviços prestados em 2021. Os valores em aberto de 2021, de acordo com a SES, estão tramitando na Secretaria com algumas faturas previstas para serem pagas nessa semana. Ainda conforme a nota do governo, a nova gestão da Secretaria de Saúde, que assumiu há menos de um mês, trabalha para, em no máximo 60 dias, regularizar todas as faturas pendentes. Odineia Araújo para o 18 Horas. Bom, o fato é que atrasar salários dos profissionais da saúde é uma marca do governo Wilson Lima. Isso aconteceu no primeiro ano de gestão, no segundo e se repete agora no terceiro ano de administração, mesmo o estado batendo recordes sucessivos de arrecadação. Vale lembrar que no primeiro semestre deste ano, o governo do Amazonas arrecadou 1.7 bilhões de reais a mais que o mesmo período do ano passado, tá? Dinheiro esse dinheiro é ou não o suficiente para pagar em dia, gente. Ninguém está pedindo nada demais, é só pagar em dia um salário, tá? O salário desses servidores, é só pagar em dia o salário dos servidores públicos, mas também daria para reajustar esses salários que estão congelados, vale lembrar também, desde 2019. Karime, simplesmente não há justificativa aí para, penalizar os trabalhadores de saúde. Sinceramente, não é. Não tem como fazer isso. Logo eles que estão aí na linha de frente no combate à pandemia nesse momento, tão delicado em que todos nós estamos passando, eles estão arriscando suas vidas para salvar os pacientes que estão nos leitos de UTI, aí eles estão ali diuturnamente trabalhando. É mais uma prova aí,
quanto é insensível esse governo nessa questão da saúde, né? Que nem o Karen me falou, nos 3 anos já que ele está no governo, ele vem atrasando, ele vem dando, né, esse prejuízo aí para os profissionais de saúde. Nunca priorizou a saúde nesses 3 anos e isso vem se consolidando aí. Ele vem sendo o algoz e inimigo dos servidores públicos. Ô, Carlão, vou lembrar aqui a entrevista emocionada, desesperada, em que ela pediu socorro. Ela quem? A enfermeira Graciete Mouzinho. Ela é presidente do Sindicato dos Trabalhadores da Saúde. E ela pediu socorro, disse que não tinha como conversar com essa gestão de Wilson Lima. Cansou de falar e repetir várias vezes durante a entrevista que era a pior gestão, o pior momento em que esses profissionais estão passando que eles não conseguem sequer um diálogo com a gestão, com o próprio governador Wilson Lima. É um absurdo, é a palavra que a única palavra que me vem agora à cabeça, é um absurdo mesmo. E esse atraso não acontece apenas, como eu falei, no pagamento dos profissionais de UTI. Outras categorias que atuam nas unidades de saúde do interior do estado também estão com os pagamentos atrasados. De novo, temos dinheiro em caixa. O estado do Amazonas é um estado rico. Segundo a presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Santas Casas, entidades filantrópicas e religiosas e estabelecimentos de saúde aqui do estado, o Sindiprive, a Graciete Mouzinho, né? Isso que eu falei. São vários profissionais, não só esses que a gente destacou. São vários profissionais que estão com salários atrasados. Isso tudo é o quê? É reflexo de uma gestão sem compromisso com as pessoas, sem compromisso com o cidadão e com a rede pública de saúde. Você está ouvindo 18 horas. Olha, o governo do Amazonas aguarda a autorização do Ministério da Saúde para começar a vacinação de jovens de 12 a 17 anos com comorbidades. Já existe uma sinalização do Conselho Nacional dos Secretários de Saúde para que essa faixa etária seja vacinada, mas ainda é aguardada a autorização do Ministério da Saúde, que pode acontecer aí nas próximas horas. Os estados como Mato Grosso do Sul e Piauí já vacinam jovens a partir de 12 anos. E São Paulo prevê o início desta faixa etária a partir do dia 23 de agosto. O Rio de Janeiro também estima começar nesta data a imunização dos adolescentes. E o Amazonas tem estoque de vacina suficiente para vacinar contra a Covid-19 adolescentes e pré-adolescentes com comorbidades. A estimativa da Fundação de Vigilância em Saúde é de que até o final de agosto toda a população adulta do estado esteja vacinada com pelo menos a primeira dose da vacina. Em todo o estado já foram aplicadas 2.514.000 doses, sendo que 1.869.000 pessoas receberam a primeira dose e 614.000 as 2 doses da Coronavac, AstraZeneca e também da Pfizer. E ainda 30.450 pessoas receberam a dose única da Janssen. Em percentuais, Carlão, os números mostram que 15,34% da população do estado concluiu o ciclo vacinal com as 2 doses ou a dose única. E 44,42% da população recebeu já a primeira dose. Ainda falta vacinar muita gente. Só que em Manaus, da população adulta a partir dos 18 anos, 1.100.000 pessoas já foram imunizadas. Falta vacinar ainda 400.000 pessoas. Aí são as pessoas desse grupo, a partir dos 18 anos, que estão sendo vacinadas em 21 postos aqui na capital. Atenção, hein? Uma notícia importante aí, Karen Milhão. Enquanto o Ministério da Saúde não libera os adolescentes com comorbidades para receber a vacina, a Prefeitura segue vacinando com a primeira dose os adultos que ainda não se vacinaram e aplicando a segunda dose de quem já recebeu, é claro, a primeira dose, Karen. E aí aquele chamado, aquele apelo que a gente faz. Mas atenção, você que está aguardando a segunda dose. Importante. O secretário executivo do Ministério da Saúde, Rodrigo Cruz, disse que o intervalo entre as doses da vacina da Pfizer vai diminuir de 3 meses para 21 dias, como estabelece a própria bula. Mas ainda não foi anunciada a data para que a ação comece, tá? No Brasil, o Ministério da Saúde sempre estendeu o tempo com a justificativa de que ajudaria a vacinar mais pessoas com a primeira dose em um intervalo de tempo menor. A informação é da CNN Brasil. Então, você que tomou a primeira dose da Pfizer, fique de olho no site muniza.manaus.am.gov.br para conferir a data que você vai receber a segunda dose da Pfizer. Você está ouvindo 18 horas.
Olha, mesmo com o avanço da vacinação, Manaus voltou a registrar aumento considerável no número de mortes. Depois de aproximadamente 3 meses, Manaus voltou a ter mais do que 40 mortes confirmadas por Covid-19 em um período de 7 dias. E esse número representa um aumento de 71%. A avaliação é do epidemiologista da Fiocruz Amazonas, Jéssica Orellana. Vamos conferir mais detalhes sobre esses dados agora na reportagem de Ananda Chama. Após quase 3 meses, Manaus volta a ter mais de 40 mortes confirmadas por Covid-19 em um período de 7 dias. É o que informou na tarde de ontem o epidemiologista da Fiocruz Amazônia, Jéssica Orellana. Segundo o cientista, se for para comparar a semana do dia 17 a 23 de junho, o aumento de mortes foi de 24 e a semana do dia 15 a 21 de julho foi de 41 mortes, o que representa um acréscimo de 71%. Jéssica falou que o alerta já estava sendo feito sobre o aumento da incidência de síndrome respiratória aguda grave, número de internações, casos com Covid e destaca que o relaxamento das medidas restritivas colabora para o aumento de casos de Covid-19 em Manaus. Também fala que esse indicador traz consequências ruins para a cidade. É duplamente ruim para Manaus esse indicador, né? Porque mostra que é uma das primeiras cidades, né, a mostrar esse desempenho, né, de uma terceira, de uma segunda, melhor dizendo, retomada, né, da segunda onda de Covid-19, e isso acaba transformando Manaus numa cidade que definitivamente lida muito mal com a epidemia, né? E o segundo ponto negativo é que você, infelizmente, acaba tendo esse desempenho ruim em pleno processo de vacinação. Ananda Chama para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. E o governo do Amazonas lançou o programa para a recuperação da educação pública aqui no estado e anunciou que vai encaminhar para a Assembleia projeto de lei propondo a criação do 14º e 15º salários para os profissionais de educação. A notícia parece boa e perfeita, mas a iniciativa foi criticada pelo sindicato que representa a categoria aqui no Amazonas. Isso porque, segundo a presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Amazonas, Ana Cristina Pereira, o programa acaba trazendo a meritocracia, dividindo aí a classe na luta pela valorização profissional, que há 2 anos sofre sem reajustes salariais por conta de uma medida do próprio governador. Vamos entender melhor essa história toda agora na reportagem de Júlia Gomes. O governador Wilson Lima anunciou na última sexta-feira o programa Educa Mais Amazonas, que, segundo ele, terá investimentos de 400 milhões de reais. O programa promete contemplar a rede estadual e também as redes municipais de ensino por meio de projetos para a recuperação da aprendizagem, qualificação e reconhecimento dos profissionais da educação, preparação do estudante para o futuro e meio ambiente e sustentabilidade, segundo o governo. O governador Wilson Lima anunciou ainda que vai encaminhar para a Assembleia Legislativa do Estado um projeto de lei propondo o 14º e o 15º salários para os profissionais da educação. Nós estamos encaminhando para a Assembleia Legislativa um projeto para o pagamento do 14º e do 15º salários. E aqui eu faço um apelo à Assembleia que a gente possa aprovar logo assim que a gente voltar do recesso da Assembleia essa matéria tão importante para essa categoria. Para a presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Amazonas, Ana Cristina Pereira, o investimento que deveria de fato ser feito na educação do Estado seria a valorização dos profissionais que estão com os salários congelados há 2 anos, efeito de uma medida do próprio governador Wilson Lima, o chamado pacote de maldades, que congelou os salários dos servidores desde 2019 até dezembro deste ano. Todo e qualquer programa que traga a meritocracia é prejudicial aos trabalhadores, uma vez que joga uns contra os outros em uma competição para ganhar 14º e 15º salário. O que deveria haver é realmente um investimento em educação, iniciando pela questão salarial dos trabalhadores que estão com seus salários congelados até dezembro de 2021. É preciso que se invista realmente na formação continuada dos trabalhadores
sendo que se continue o programa de mestrado e doutorado dos mesmos para que estes possam, de fato e de direito, ascender verticalmente nas suas carreiras. A sindicalista afirma ainda que é preciso que a Secretaria de Educação do Estado cumpra o enquadramento da categoria, pois desde 2019 as progressões por titularidade e tempo de serviço estão atrasadas. Uma vez que há muito já estamos com o nosso enquadramento vencido e a Secretaria de Educação ainda não tomou o posicionamento correto, que é enquadrar de fato e de direito esses trabalhadores. Este valor exorbitante anunciado pela SEDUC tem que ser investido de fato na educação. Júlia Gomes para o 18 horas. De novo, vamos bater na mesma tecla, que o Estado é rico, tem dinheiro sim, tanto para pagar os salários atrasados dos profissionais que atuam nas UTIs, quanto para ajustar direitinho os trabalhadores da educação, com tanto dinheiro em caixa, com recorde da arrecadação, além do dinheiro que o governo Wilson Lima pediu emprestado. Vamos lembrar, 1 bilhão e 500 milhões de reais pediu emprestado. E o correto seria o quê? O governo fazer uma revolução na educação, começando uma política de valorização dos professores, além de pagar os salários atrasados, é claro, né? Não dá para manter os salários congelados, já passou da hora de restabelecer as promoções e pagar as datas bases da categoria. Isso sim faria muita diferença na vida dos profissionais de educação. 18 horas. 6 horas e 21 minutos em Manaus, e ainda hoje você confere aqui no 18 horas. Segue a expectativa para a instalação da CPI da asfixia na volta dos trabalhos da Assembleia Legislativa no início de agosto agora, hein? Esse é o nosso assunto em instantes. Mix. Carimilhão, vamos agora saber a previsão do tempo, hein? Tempo e temperatura para esta noite e também a madrugada de terça-feira. Tempo e temperatura, Carimilhão. Previsão do tempo. De acordo com informações do Climatempo, a previsão é à noite o tempo ficar aberto, tá? A mínima prevista é de 24 graus, a máxima pode chegar a 33 graus. As chances de chuva são de 90%. A umidade relativa do ar fica entre 35% e 67%. 6h27, boa noite. Mix. E o Rio Negro, hein? Continua baixando. Baixou mais 4 centímetros de ontem para hoje. Agora, olha aí, a cota no Porto de Manaus é de 29 metros e 18 centímetros. 18 horas. E a oposição articula a instalação da CPI da asfixia na volta dos trabalhos legislativos aqui no Amazonas no início de agosto. A CPI da asfixia precisa de mais 2 assinaturas para começar os trabalhos de investigação sobre as possíveis irregularidades no Amazonas durante a pandemia. Olha, os parlamentares acreditam que o governo vai perder aliados com a proximidade das eleições aí de 2022. Muitos deputados da base de Wilson Lima não vão querer sua imagem atrelada a um governo com várias denúncias, né? Inúmeras denúncias de corrupção e também aí com um índice de rejeição recorde. Ninguém quer colar aí, entendeu? Vamos entender os detalhes na reportagem de Odineia Araújo. Os trabalhos legislativos no Amazonas recomeçarem no dia 3 de agosto, os deputados de oposição ao governo do estado têm uma missão em destaque: obter mais 2 assinaturas para instalar a CPI da asfixia e investigar as ações do governo Wilson Lima durante a pandemia da Covid-19. O deputado Wilker Barreto, sem partido, diz que a expectativa dele é que no retorno aos trabalhos, os deputados iniciem as investigações, até porque a CPI do Senado prorrogou por mais 90 dias os seus trabalhos. E quando se fala hoje em investigar desvio e caos, infelizmente o Amazonas é número 1. E a Assembleia precisa de mais 2 assinaturas para nós iniciarmos os trabalhos dessa comissão que vai avaliar a questão dos óxidos do oxigênio, as suas responsabilidades, contratos e o porquê que o Amazonas foi campeão de morte.
certo? Essa casa, se não fizer a CPI da pandemia, vai dar demonstração clara de subserviência ao governo, e eu sou totalmente contra e me posiciono que a CPI precisa começar já no início de agosto. Quem também está nessa expectativa é o deputado Dermilson Chagas, também sem partido. De acordo com ele, as alterações na proposta exigida pela base do governo já foram feitas e a oposição vai cobrar agora o esvaziamento das assinaturas na proposta anterior de CPI. A pressão é grande, a sociedade está cobrando ainda, a rejeição do governo é muito alta e o governo, cada vez mais, quando chega perto da eleição, mais ele vai perdendo os aliados. Analisamos o seguinte, que as pessoas estão preocupadas com a sua reeleição. O governo vai ficar à deriva sozinho, com alguns aliados, não com todos. Ninguém vai querer atrelar a sua imagem à do governo. A imagem que ele tem hoje é muito distorcida do início do governo dele. Então eu acredito que muitos aliados vão abandonar o barco na hora certa e vão pensar na sua reeleição, e a possibilidade de abrir, sim, inclusive o impeachment, é muito grande. O deputado Wilker Barreto endossa a fala de Dermilson Chagas e reforça a possibilidade de a Assembleia Legislativa responsabilizar o governador Wilson Lima pela falta de oxigênio no estado. Se a Assembleia não fizer isso, vai ser cúmplice, né? Quando você é cúmplice de uma pessoa que maltrata o povo, a Assembleia vai ficar no xeque-mate moral. A Assembleia precisa investigar, é papel dela, é papel constitucional, cabe a nós investigar. Não acredito que os deputados, principalmente os independentes, não assinarão. A CPI da asfixia tem 6 assinaturas, do delegado Péricles, Sinésio Campos, Serafim Corrêa, Wilker Barreto, Dermilson Chagas e Ricardo Nicolau. Os parlamentares tentam convencer a deputada Nejme Aziz e os deputados Fausto Júnior e Roberto Cidade, que haviam assinado a CPI da pandemia, a transferirem suas assinaturas para a CPI da asfixia. O recesso parlamentar encerra dia 30 de julho e a primeira sessão parlamentar está marcada para 13 de agosto. Odinei Araújo para o 18 horas. O fato é obrigação dos deputados estaduais investigarem a fundo o que causou a falta de oxigênio nos hospitais, investigar os responsáveis pelas mortes de dezenas de pessoas por asfixias dentro das unidades de saúde de responsabilidade do governo do estado do Amazonas na gestão de Wilson Lima. Pessoas foram assassinadas e não pode ficar impune. Esse é o fato, é simples assim. E é dever e obrigação dos deputados fazer essa investigação, sem dúvida alguma. Sim, Carimilhão. E qual é o caminho? O caminho é a instalação de uma CPI, simples assim como você diz. O Amazonas foi o único estado que por 2 vezes registrou um colapso no sistema de saúde, onde centenas e centenas de pessoas morreram por falta de atendimento médico e até por falta de oxigênio, que é um absurdo. Uma situação grave, gravíssima, criminosa. O que? Os culpados aí devem sim serem responsabilizados. O que não se admite é que a Assembleia Legislativa do Estado ignore tantas denúncias de irregularidades que vem ocorrendo aí ao longo desses 3 anos de mandato. Tantos crimes de responsabilidade aqui acontecem no nosso estado durante esse período. A população exige sim uma resposta a tantos desmandos. Você está ouvindo 18 horas. E o advogado Smith Mozart Delmont Silva não responde mais pela superintendência do Departamento Nacional de Infraestrutura e Transportes, o DENIT, aqui do Amazonas. Ele foi exonerado do cargo e o ato foi publicado na edição de hoje do Diário Oficial da União. O ato de exoneração foi assinado pelo ministro dos Transportes, Tarcísio Gomes de Freitas. O nome do substituto ainda não foi divulgado. Nos bastidores, comenta-se que o coronel Alfredo Menezes, que é superintendente da Suframa e amigo pessoal do presidente Jair Bolsonaro, indicaria o nome do novo superintendente. Vale destacar que o DENIT é órgão responsável pela administração das rodovias BR-174 e também a 319, além dos portos fluviais aqui do estado, e por isso é considerado, é claro, um cargo estratégico para as eleições de 2022. Mix.
Agora em Manaus, 6h34. E vamos agora falar com Brasília, conferir as últimas notícias de política com o correspondente do programa 18 horas, o jornalista Carlos Eduardo Matos. Carlos Eduardo, boa noite. Então, tudo certo para a nomeação de Ciro Nogueira para a Casa Civil? Ele já chegou em Brasília, ele teve problema no voo, né? Como é que está isso? Boa noite, Karime. Boa noite, Carlão. Boa noite a todos. Hoje seria o dia em que o presidente Bolsonaro anunciaria o novo ministro-chefe da Casa Civil, o senador Ciro Nogueira. Ele é presidente nacional do Partido Progressistas, líder dos partidos de centro, chamado Centrão. Mas houve um problema no voo do senador na volta para o Brasil, como você disse. Ele estava de recesso no México e ele só retorna para o Brasil hoje à noite. Então a previsão é que esse convite oficial e a nomeação dele deverá acontecer amanhã, terça-feira. Mas vamos aguardar com muita atenção, porque os bastidores continuam indicando que o Ciro Nogueira não está indo para o governo de braços abertos, não. Ele está impondo as condições dele, que é carta branca para trabalhar ao lado dos militares no Palácio do Planalto. Com a nomeação de Ciro Nogueira, o presidente Bolsonaro dá início a uma reforma ministerial no governo federal, na qual o Centrão passa a assumir a Casa Civil, a principal pasta do governo federal. E nessa reforma vai ser recriado o Ministério do Trabalho, que passa a ser chamado de Ministério do Emprego e Previdência, para abrigar o ministro Onyx Lorenzoni, do Partido Democratas. Há também a possibilidade de criar mais um ministério, o Ministério do Planejamento. Uma outra medida que pode enfraquecer, com certeza, o superministério de Paulo Guedes, que abriga atualmente economia, planejamento, emprego, previdência, entre outros setores. Está tudo acumulado no Ministério de Paulo Guedes. A criação desses ministérios, desses dois ministérios, vai ajudar o novo ministro, o provável novo ministro Ciro Nogueira, a colocar o governo federal em alinhamento político com o Congresso Nacional. Como? Oferecendo cargos de primeiro, segundo e terceiro escalão. Mas a primeira missão dele, certamente, vai ser resolver o problema do fundo partidário, aprovado pelo Congresso 2 semanas, no valor de 5 bilhões e 700 milhões, um aumento em mais de 200%. Hoje, o presidente Bolsonaro disse que o valor vai ficar em 4 bilhões, disse que não vai aprovar um suposto extra. E ele soltou esse valor para os apoiadores dele, lá no cercadinho do Palácio do Alvorada. Vamos ouvir o que o presidente falou. Deixar claro uma coisa, vai ser vetado o excesso do que a lei garante, tá? Então a lei, quase 4 bilhões o fundo, o extra de 2 bilhões vai ser vetado. Se eu vetar o que está na lei, eu estou em curso em crime de responsabilidade. Espero não apanhar o pessoal aí, como sempre. Se você vai começar a bater muito, vamos escolher no segundo turno, Lula ou... Misericórdia. Ou... Não acredito. Não. Ou Ciro. Bom, e a gente conferiu a fala do presidente Jair Bolsonaro a respeito da aprovação daquele fundão eleitoral e que, em princípio, ele disse que iria vetar, que saiu um aumento absurdo de 2 bilhões, para quase 6 bilhões de reais, que ele vetaria, que isso era absurdo. E agora ele disse que vai aprovar nesse valor de 4 bilhões. Carlos Eduardo. Pois é, Karine, é engraçado que ele vai convencendo a sua turma, né? O pessoal ali do cercadinho que não queria dar dinheiro para a campanha eleitoral de ninguém, de repente aceitou 2 bilhões, agora provavelmente vai aceitar os 4, né? Então não foi à toa que o presidente soltou esse valor, deve ser fruto de alguma negociação com os partidos. O fato é que o Supremo Tribunal Federal também entrou nessa polêmica. A ministra Rosa Weber, que está respondendo provisoriamente, né, durante esse recesso aí pela presidência do STF, ela deu um prazo de 10 dias para que o Congresso Nacional explique os cálculos que levaram a esse reajuste do fundão, que subiu de 1 bilhão e 700 milhões para 5 bilhões e 700 milhões. O STF foi provocado por um grupo de parlamentares há uma semana atrás, que entrou com uma ação para cancelar a sessão do Congresso Nacional, presidida pelo deputado Marcelo Ramos, que resultou na aprovação do fundão eleitoral. Eles alegam que a forma como foi aprovado não permitiu um debate amplo sobre a necessidade de reajustar esse valor
e que muitos parlamentares alegam não terem sido consultados e sim seguir a orientação dos partidos. Me parece uma conversa para boi dormir, porque todo mundo sabia o que estava fazendo naquela hora. Então, Karime e Carlão, é possível que o governo federal volte renovado desse recesso, volte com o centrão no cérebro do governo, sendo responsável pelos cargos, pelos recursos e por toda a articulação política. O deputado Átila Lins, que é o presidente do PP no estado do Amazonas, não quis comentar esse assunto. Então eu perguntei do senador Plínio Valério, do PSDB, sobre como ele avalia esse cenário de mudança radical no governo federal. Vamos ouvir o que ele disse. Com a nomeação do senador Ciro para a Casa Civil, o governo Bolsonaro ganha em articulação, mas perde muito em credibilidade daquilo que ele pregava da velha política. Mas ele está sabendo onde o calo aperta. Eu acho que entregar a Casa Civil para o Centrão significa dizer que o governo Bolsonaro definitivamente resolveu, decidir aderir a tudo aquilo que abominava lá no começo, que é o que ele chamava de velha política. E a gente conferiu agora a fala do senador Plínio Valério, repercutindo a decisão do presidente Jair Bolsonaro de nomear Ciro Nogueira para a Casa Civil. Carlos Eduardo. A fala do senador Plínio Valério é muito simples, né? Ela praticamente mostra ali em 30 segundos o que o pessoal, muitos apoiadores do presidente Bolsonaro pensam a respeito dessas mudanças, né? Eu também conversei com o vice-líder do Partido Progressistas, o deputado federal Fausto Pinato, do estado de São Paulo. Ele considera uma aliança positiva, que pode ser benéfica para ambos os lados, principalmente para o governo que pretende continuar. Vamos ouvir. Olha, eu acho que a indicação do Ciro Nogueira é uma sinalização positiva se o presidente Bolsonaro realmente quiser buscar uma linha mais equilibrada, mais de um centro-direita equilibrado, não é isso? Ponderado, pragmático, vendo o interesse do país e deixando o excesso ideológico que atrapalhou muitas relações diplomáticas, inclusive a relação com alguns parlamentares, inclusive eu, por exemplo, que voto 100% com o governo. Eu acho que se realmente ele buscar uma linha mais moderada, ouvir o Ciro Nogueira, que é um cara habilidoso, que transita muito bem em todos os partidos até a oposição, acho que ele pode se fortalecer. Tá aí, então, a fala do deputado federal Fausto Pinato, que é vice-líder do Partido Progressista lá, Progressistas em Brasília, também fazendo a mesma análise a respeito dessa nomeação de uma pessoa do Centrão, né, o Ciro Nogueira, que transita, como ele disse, tão bem por todos, né, por todos aí em Brasília. É uma avaliação de que o presidente Jair Bolsonaro está saindo daquela ala, daquela parte assim mais fundamentalista, de uma ideologia mais arregada, né? E talvez até... Conservadora, Conservadora, né? É a palavra, exatamente. E até que, de repente, os simpatizantes deles não concordem, mas é uma forma de governar. Ele começou a negociar, na realidade, né? Exato, de ter governabilidade. Negócios. Não é, Carlos Eduardo? Exatamente, é o preço que ele vai pagar para ter governabilidade, como o Carlão está dizendo, que é um preço muito alto, né? Vai ter que puxar aliança com aqueles com aqueles partidos que representam a negociação, né? Partidos que já se envolveram em muitos problemas, né? De envolvimento com distribuição de cargos, recursos de forma ilícita, enfim, essa velha política que uma parte da população não quer ver mais. Lamentavelmente, o presidente Bolsonaro está bebendo dessa fonte para tentar ter a governabilidade. Carlos Eduardo, e até práticas que ele dizia que não iria compactuar, que seria completamente contra. Foi uma plataforma dele durante a campanha eleitoral. É verdade. Agora, uma última notícia, antes de passar para vocês, Karime e Carlão. A CPI da Covid-19 anunciou hoje que já tem agenda programada para recomeçar os trabalhos na semana que vem. O primeiro a ser ouvido vai ser o reverendo Hamilton Gomes. Ele foi citado em alguns depoimentos como o homem que tentou intermediar a venda de vacinas AstraZeneca para diversas prefeituras pelo país, usando o nome de parlamentares, do Partido Progressistas e de gestores do Ministério da Saúde. O segundo a depor vai ser o dono da Precisa Medicamentos, o senhor Francisco Maximiano.
Ele foi citado no escândalo do contrato superfaturado de compra de vacinas Covaxin. E no dia 12 de agosto vai ser a vez do deputado federal Ricardo Barros, líder do governo na Câmara dos Deputados. Ele também foi citado nesse escândalo da Covaxin. Agora sim, eu volto com vocês, Caribe e Carlão. Muitíssimo obrigada, bom trabalho. Boa noite. Um abraço para vocês e a todos os ouvintes. Boa noite. Conversamos com o correspondente do programa 18 Horas em Brasília, o jornalista Carlos Eduardo Matos. Agora em Manaus, 6 horas e 44 minutos. Você está ouvindo 18 Horas. Daqui a pouco, aqui no 18 Horas, a Secretaria Municipal de Saúde divulgou neste domingo que mais de 15.550 pessoas estão com a segunda dose da vacina contra a Covid-19 atrasada aqui em Manaus. É o nosso assunto em instantes, logo depois da playlist. Vamos agora à previsão do tempo para amanhã, hein? Amanhã, terça-feira, tempo e temperatura com Karime Leão. Previsão do tempo. Segundo informações do Clima Tempo, a previsão amanhã é de sol e aumento de nuvens de manhã, com pancadas de chuva tarde à noite. A mínima prevista de 25 graus e a máxima não deve passar dos 32 graus. As chances de chuva são de 90% e a umidade relativa do ar fica entre 38% e 70%. 6h50, boa noite. 18 Horas. Economia. Vamos aos indicadores econômicos dessa segunda-feira. O dólar abre a semana em queda de 0,70% e terminou o dia cotado a R$ 5,17. O euro também fechou com menos 0,41%, cotado agora a R$ 6,10. E o Bitcoin fechou em menos 2,35%, cotado a R$ 193.059. Já o Ibovespa, principal índice da Bolsa de Valores brasileira, terminou a sessão em alta de 0,76%. Aos 126 mil pontos. O resultado compensa as perdas de 0,72% acumuladas na semana passada, mas não é o suficiente para reverter o balanço negativo do mês, que agora chega a 0,63%. A Caixa Econômica Federal liberou a partir deste sábado a quarta parcela do auxílio emergencial para os beneficiários que não fazem parte aí do Bolsa Família nascidos em julho. Lembrando que o pagamento da terceira parcela do auxílio terminou no dia 30 de junho para todos os públicos. Já os pagamentos da quarta parcela do benefício foram antecipados e começaram no sábado para quem não faz parte do Bolsa Família. O calendário de pagamentos das próximas parcelas ainda não foi definido. Você está ouvindo 18 Horas. Olha, um estudo sobre as políticas públicas para a proteção da floresta amazônica que existem hoje já não bastam para combater a degradação ambiental. É preciso, além de focar em uma vegetação invisível ao poder público, a chamada vegetação secundária. A pesquisa faz parte do projeto Amazônia 2030, que reúne pesquisadores brasileiros que vão desenvolver um plano de ações para a Amazônia. Vamos conferir mais detalhes agora na reportagem de Júlia Gomes. Nos últimos 10 anos, o desmatamento na Amazônia brasileira cresceu, em especial a partir de 2019, quando a perda da floresta acelerou. Reverter esse quadro vai exigir que o Brasil fortaleça as políticas públicas já existentes, com a expansão de áreas protegidas e a punição ao desmatamento ilegal. Mas é preciso ir além, de modo a incorporar à agenda pública incentivos à regeneração de florestas e o combate à degradação florestal. Foi o que apontou o estudo Políticas Públicas para a Proteção Florestal, o que funciona e como melhorar, da economista Clarice Gandor. O estudo destaca o papel absolutamente central que a política pública tem na proteção da floresta amazônica. Ele traz um panorama do que já se sabe que funciona para proteger a vegetação nativa e propõe formas de fortalecer esses esforços de política pública de proteção florestal. No estudo, que faz parte do projeto Amazônia 2030, uma iniciativa conduzida por pesquisadores brasileiros para desenvolver um plano de ações para a Amazônia, a pesquisadora passa em revista as políticas públicas de combate ao desmatamento adotadas pelo Brasil a partir de 2004, que contribuíram de forma significativa para a redução do desmatamento florestal até 2012, mas que ao longo dos anos, e em especial a partir de 2019, foram enfraquecidas e hoje não bastam mais.
Isso sugere que é preciso fortalecer a política pública de combate ao desmatamento, mas também hoje é importante que o Brasil ele vá além do combate ao desmatamento. Ele precisa incorporar novas frentes de atuação na sua agenda de política pública de conservação ambiental. Uma dessas frentes é a questão da vegetação secundária. Essa é a vegetação que cresce em áreas que já foram desmatadas. Então é essencialmente o retorno da floresta. Segundo a pesquisadora, é urgente que o Brasil passe a enxergar a vasta área coberta por vegetação secundária na floresta amazônica, atualmente invisível aos sistemas de monitoramento florestal, e que o monitoramento dessa vegetação secundária na Amazônia é fundamental, tanto para a sua proteção, quanto para avançar a compreensão sobre esse fenômeno e incorporá-lo a uma estratégia de restauração de paisagens. No entanto, essa vegetação hoje ela está completamente vulnerável. Isso porque os nossos sistemas de monitoramento de perda florestal, eles não contemplam a vegetação secundária. Eles foram desenhados para olhar apenas para a vegetação primária, aquela que nunca foi desmatada. Então, por construção, a vegetação secundária é invisível para esses sistemas. Isso quer dizer que o país não consegue hoje acompanhar essa vegetação ao longo do tempo e também não consegue ter um sistema de, digamos, alertas para a perda dessa vegetação. Então, o que acontece com essa vegetação é invisível para a política pública. Isso precisa mudar para que o país possa promover, o avanço da recuperação florestal e também proteger essa vegetação. Além disso, afirma o estudo, é preciso fortalecer o ambiente institucional de modo a punir quem desmata. O Brasil dispõe de tecnologia capaz de monitorar a perda da floresta, mas, sem respaldo institucional, ela é ineficiente. Júlia Gomes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. E a Secretaria Municipal de Saúde divulgou nesse domingo que mais de 15.550 pessoas estão com a segunda dose da vacina contra a Covid-19 atrasada aqui em Manaus, ou seja, não compareceram para tomar a segunda dose da vacina Covid-19. Vamos conferir mais informações na reportagem de Ananda Chama. Neste domingo foram divulgados pela Secretaria Municipal de Saúde dados que apontam que mais de 15,5 mil pessoas estão com a segunda dose da vacina contra a Covid-19 em atraso. 7.484 pessoas passaram do prazo de 28 dias para receber o reforço da Coronavac e 8.111 pessoas não voltaram para receber a segunda dose da AstraZeneca. O reforço da Pfizer ainda não começou a ser aplicado. De acordo com o vacinômetro da Prefeitura de Manaus, 320.272 pessoas concluíram o esquema vacinal com a segunda dose e 24.891 pessoas tomaram a dose única da Janssen. 25% da população vacinável da cidade já está totalmente imune ao coronavírus, ou seja, aqueles que fazem parte do grupo prioritário sugeridos pelo Ministério da Saúde ou que têm até 18 anos. Porém, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, a população estimada da cidade é de 2.219.580. Levando isso em conta, o número de pessoas que estão totalmente imune é de 15%. Lembrando que o esquema vacinal só garante a imunização total 15 dias após a segunda dose. Vale ressaltar também que jovens a partir dos 18 anos podem receber a primeira dose da vacina contra a Covid-19. Para mais informações, acesse o site Imuniza Manaus. Ananda Chama para o 18 horas. Só lembrando aqui, a gente faz o apelo para que as pessoas que ainda não foram tomar a segunda dose da vacina, é importante sim, mas as vacinas, elas imunizam, elas protegem a pessoa para não desenvolver casos graves. Caso a pessoa contraia a Covid-19, a doença não desenvolve de forma grave, ou seja, não há necessidade de hospitalizações, de intubações e, é claro, complicações que podem levar à morte. Ou seja, a pessoa está protegida nesse sentido. E na maioria dos casos, Karine? Porque também não é em todos os casos que isso ocorre, Exatamente. Então, na maioria dos casos, isso que acontece. E a vacinação para menores de 18 anos ainda foi solicitada e o Ministério da Saúde ainda não liberou pelo menos para o estado do Amazonas, a vacinação para menores de 12 anos. Só que lembrando a respeito dessa cobertura vacinal aqui no estado, em todo o estado do Amazonas,
25 municípios têm cobertura vacinal completa contra a Covid abaixo de 20%. Os números são do vacinômetro da Fundação de Vigilância em Saúde e levam em consideração a quantidade de pessoas que já tomaram a segunda dose da vacina também contra o coronavírus ou aquela dose única da Janssen, tá? Então, os municípios têm 25 municípios estão só com 20% dessa imunização. A situação mais crítica são encontradas em Anori e Ipixuna. A primeira cidade, Anori, tem apenas 8% da população vacinada, ou seja, dos grupos prioritários preconizados pelo Ministério da Saúde e dos grupos de faixa etária com esquema vacinal de imunização completo. Foram aplicadas apenas em 1.051 pessoas. Já Ipixuna, que fica também no Alto Juruá, somente 7,1% da população está com a imunização completa. Agora em Manaus, 6h59. 18 horas. Agora nós vamos atualizar os números da Covid-19 aqui no Amazonas e no Brasil com Karime Leão. E a Fundação de Vigilância em Saúde, por meio do boletim diário Covid-19, traz o diagnóstico de 231 novos casos, totalizando para 414.344 os casos da doença no estado. Ainda segundo o boletim, foram confirmadas 10 mortes pela doença, elevando para 13.492 o total de mortes no estado. E no Brasil, de acordo com informações do Ministério da Saúde, o país totaliza hoje 19.700.000 pessoas confirmadas para a Covid-19, com 550.000 mortes. O país também soma hoje 17.700.000 pessoas recuperadas da doença. Agora, 7 horas em ponto. Seguimos direto para o editorial 18 horas. Editorial 18 horas. Governador Wilson Lima decidiu testar as redes sociais agora. Mandou publicar que vai tentar se reeleger para ver a reação dos internautas. Está anunciando programas e programas para os últimos 18 meses de governo. Programas sem novidade e muito menos criatividade. Alguns não são nada além da obrigação de qualquer governante. Outros estão bem abaixo do esperado pela população em função da quantidade de dinheiro disponível para fazer muito mais e melhor. As ações de marketing eleitoral indicam claramente que o governo foi colocado de joelho diante da campanha para tentar melhorar a sua própria imagem. Pelo compromisso apenas com ele próprio, o governo corre o grande risco de ficar atolado na politicagem. A tendência nestes casos é que os recursos públicos acabem sendo direcionados para ações eleitorais que nada ou quase nada servem ao cidadão. Cidadão que está cada vez mais atento aos que usam os recursos públicos sem proveito próprio. 18 horas. Fechando mais uma edição do 18 horas, na apresentação Karime Leão. E Carlos Júlio. Operação técnica Ari Guedes, o DJ, edição DJ Luciano Mateus, produção Rodrigo Soares. E no aplicativo humano, ele, o Wellington Trovão. 7-1, boa noite, Karime. Um beijo, gente. Obrigada pela companhia. Até amanhã. Até amanhã. Amanhã, a partir das 6 da tarde, voltamos com você no melhor Mix do Brasil. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã. Mix.